Ok. Zacarias 4. Nós vamos continuar nessa mensagem que temos abordado nesses últimos tempos, celebrando festas de tabernáculos, e hoje ainda temos mais a aprender sobre esse trecho. Então, leia aí comigo Zacarias 4, a partir do versículo 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas, e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. O versículo 3. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Ok, meus amados, agora você pode sentar aí, porque ainda tem um pouco de... Ainda tem algumas coisas que nós precisamos explorar nesse texto. Às vezes a gente fica em cima de um texto e, meu Deus, como Deus revela as coisas. E essa aqui é o texto base usado em Jerusalém para a festa dos tabernáculos esse ano. Eu tenho aprendido muito participando da festa, eu tenho aprendido muito ouvindo as mensagens da festa dos tabernáculos direto lá de Jerusalém. E tem muita coisa que Deus tem mostrado que serve para a nossa vida hoje aqui. Serve para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E por isso eu tenho trazido para vocês esses ensinos durante essas semanas. E ainda tem mais que Deus vai falar, eu tenho muita certeza. O que fica de mensagem, de ponto de partida é: tudo que a gente faz nas nossas vidas tem que ser pelo Espírito. Isso Deus tem semeado no nosso coração esses dias, na nossa celebração da festa, nessas últimas mensagens que eu tenho trazido. É pelo Espírito de Deus que nós fazemos as coisas na nossa vida. Deus sempre coloca alguma coisa diante de nós. Deus sempre coloca um a fazer diante de nós. Deus sempre nos dá uma proposta, um propósito de vida. É o que eu quero tocar hoje. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Eu sei que Deus tem me chamado para um propósito. E da mesma forma eu sei que vocês também têm um propósito de vida. Por que é que você nasceu? Essa resposta está intimamente ligada ao propósito de vida que você tem. Então você está vivo hoje pelo propósito. Então tem um propósito a acontecer. E eu fico com meu coração em gratidão ao Senhor, porque o tema é esse. É cheio de gratidão mesmo. Por quê? E aí Deus vem com uma resposta nessa visão que nós temos estudado. É pelo meu Espírito. Qualquer coisa que você for fazer. E aí, claro, está o seu propósito dentro disso. O propósito se cumpre pelo meu Espírito. Então Deus nos convoca hoje a isso. Porque é que nós... como? Como nós fazemos cumprir o propósito de Deus na nossa vida? É pelo Espírito dele. Quanto mais nós nos dedicamos ao Espírito do Senhor para fazer as coisas por esse Espírito, mais próximos de cumprir o propósito nós estaremos. Então Deus tem nos convocado, eu tenho certeza disso. Deus tem me convocado a um propósito, e Deus tem te convocado também, você está debaixo desse mesmo ministério. Então Deus tem te chamado para um propósito de vida. Se você ainda não está executando, está atrasado no seu relógio. O teu relógio está atrasado em relação ao relógio de Deus. Por isso que às vezes a gente acha que algumas coisas não se cumpriram ainda. Deus tinha até uma promessa para mim. Eu tinha até um sonho, mas não chegou ainda. Engraçado que sonhos, às vezes, nós entendemos como se fosse uma palavra profética ali, meio que disfarçada, e Deus mandou para a gente, enquanto a gente estava dormindo. E na nossa palavra portuguesa, sonho, nós temos esses dois entendimentos. Tem gente que interpreta sonhos e vê, olha só, Deus está querendo falar comigo nessa interpretação. Então é um sonho que veio de Deus. Ele plantou aquele sonho na sua mente, você visualizou mais ou menos como Deus estava mandando uma mensagem. E se alguém interpreta, ou você mesmo interpreta, meu Deus, que sonho! E se cumpre muitas vezes, né? O meio evangélico a gente tem isso. E se cumpre muitas vezes. Mas tem aquele sonho, a palavra portuguesa também nos deixa entender assim, tem aquele sonho que é aquele desejo íntimo. O meu sonho é,
isso aqui. Então aquele desejo íntimo está dentro do seu coração, você sonha em ter aquilo ali, você sonha em fazer aquilo ali, você sonha em se estabelecer naquela carreira, digamos, ou sonha em conquistar alguma posição, ou às vezes sonha em viajar para algum lugar, ou sonha em viver de algum modo, de alguma maneira. Então tem sonhos que são desejos. Eu tenho um desejo que se torna aquele meu sonho. E quem sabe no dia em que o sonho de Deus se encontra com o seu sonho, essas coisas se cumprem, aí um propósito está feito. O propósito está diante de você para se cumprir. É sobre esse propósito que eu gostaria de perguntar, como Zacarias perguntou. Teve a visão e ele, eu vi, eu preciso agora interpretar. O que é que significa isso que eu estou vendo? E por muitas vezes, irmãos, esse último sinal da interpretação muda tudo. Quando você entende o propósito, quando você entende a visão, quando você entende o chamado. Porque eu não tenho dúvida que todos nós aqui somos chamados para alguma coisa. Todos nós aqui temos um propósito. E às vezes falta só o clique do entendimento. Que você até já vê. Aliás, é até fácil, eu já vejo um bocado de coisas aqui em vocês. Parece que eu vejo, é uma qualidade que você tem, é uma habilidade que você sabe fazer, é algo que você produz, é algo que é seu. Você vê, meu Deus, tem um chamado, tem um propósito, e às vezes falta só aquele clique do significado. Entendi! Aí você vai e cumpre. Isso aqui para mim é tão forte, porque Zacarias pergunta, eu quero entender tudo. Senhor, o que é que significa isso? Eu quero entender tudo. Zacarias pergunta. E se você for lá para o versículo 11 do capítulo 4 de Zacarias, tem uma explicação. Graças a Deus, tem uma explicação. Zacarias 4:11. Acompanha comigo. Em seguida perguntei ao anjo, qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ainda acrescentei outra questão. E o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou, não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei, não, meu senhor. Olha o versículo 14, irmão, olha o versículo 14. Então ele me explicou, estes são 2 homens, ungidos para trazer o óleo santo e servir a Adoni, o soberano do mundo inteiro. Isso aqui tem tanto significado. Porque a gente já trabalhou aqui no candelabro na aula passada, né? Na ministração passada. E agora vem os 2 ramos. E o anjo, quando vai dizer, olha, tem um porquê, eu vou te explicar. São 2 ungidos. 2 homens ungidos para servir ao Senhor de toda a terra. A Adonai, aquele que domina tudo. Ele é dono de tudo isso. Pense numa coisa que você pode fazer. Pense no seu propósito de vida. Pense no porquê que você está vivo nesse mundo. Tem um Senhor, que é Adonai, que é dono desse mundo todo, é dono inclusive do teu propósito. É por isso que o nosso propósito se cumpre quando nós fazemos pelo Espírito de Deus. Mas pastor, tudo bem, 2 ramos de oliveira, eu posso nunca nem ter visto uma árvore de oliveira, uma árvore que dá a oliva. O que é que isso tudo tem a ver comigo? Eu que estou aqui no Ministério Efraim, eu que estou aqui vendo na internet, o que é que isso tem a ver comigo? O apóstolo Paulo nos socorre, irmão, para a gente não ir para casa desorientado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, naquela época ele escreveu uma palavra que serve para mim e para você hoje, para a gente identificar os segredos de Deus. É por isso que eu sempre afirmo, quanto mais próximo da palavra você estiver, mais você entende a vida toda, porque o seu propósito de vida é explicado pela palavra. E eu vou te mostrar isso agora. Romanos 11, o apóstolo Paulo escreve isso, 11:24. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria
oliveira. Pastor, não sei se entendi. Pode ser que tenha ficado mais confuso. O que é que isso tem a ver com a resposta do anjo? Duas oliveiras, irmãos. O apóstolo Paulo aqui está numa discussão que existem duas oliveiras diferentes e ele traz isso para o parâmetro espiritual. Tem uma oliveira chamada oliveira cultivada e tem uma oliveira conhecida como oliveira brava. A oliveira brava é uma oliveira que parece, mas não é. É também conhecida como oliveira da Pérsia ou a oliveira russa. Parece oliveira, mas não é. A oliveira brava parece Denorex. Parece remédio, mas não é. Lembra daquela, né? Denorex, parece. A Dulcila lembrou. Denorex, parece, mas não é. Era um shampoo, irmão, que tinha na minha infância lá. Que aí você passava o shampoo e ficava curado de tudo que tinha na cabeça. Aí ele dizia na propaganda, Denorex, parece, mas não é. É um shampoo, mas não é remédio, mas não é shampoo. Então eles ficavam brincando com isso. Antigamente as propagandas tinham mais efeito, né? As propagandas usavam músicas clássicas, né? Hoje em dia a propaganda usa que música? A música do populacho, né? Mas qual é a música clássica que é usada em propaganda hoje? Não tem. Antigamente era alfazema de rosas, aí tinha tan 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 tananã, tananã, tan tan tananã, né? Tinha música clássica, hoje não tem mais isso, né? De barbeador, né? Tchan 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 tchan, né? Tinha música clássica, hoje não tem mais. É uma pena, música clássica é muito bom. A oliveira brava produz óleo, mas não é o óleo primordial da azeitona. É só um óleo similar, embora seja bem valorizado. Ela vai ter ali o seu óleo, é também conhecido como a oliveira do óleo, a oliveira que produz óleo. Sim, mas o que é que a oliveira brava é, mas não é? Porque tem um significado. Sem erro teológico eu posso te afirmar. Quando Paulo faz a comparação da oliveira cultivada, ele está dizendo que a oliveira cultivada é Israel. E quando ele diz a oliveira brava, ele está dizendo são todas as outras nações. Olha só como isso se encaixa perfeitamente, porque ele diz, a oliveira brava, todas as outras nações, parece oliveira, mas não é. Mas tem uma semelhança. Você olha, meu Deus, é similar a Israel, mas não são Israel. Porque Israel é Israel, foi a oliveira que foi cultivada. A tradução do original diz a oliveira que é desejada. Por quê? Porque Deus escolheu uma nação para fazer de modelo. É assim que acontece com os povos que me adoram. E a gente sabe, no decorrer da Bíblia, que os gentios ou as outras nações são chamados a também se tornarem povo de Deus. Então esse povo de Deus, como o apóstolo Paulo explica didaticamente, é enxertado na oliveira verdadeira. Então parece, mas não é. Mas quando está junto, é como se fosse tudo oliveira. Tudo povo de Deus. Oliveira, teologicamente aí, é povo de Deus. Mas tem aquele que foi desejado, cultivado por Deus, serve de modelo. E tem aqueles que se assemelham, se achegaram e foram enxertados nele. Oliveira brava, as outras nações. Apocalipse também revela muita coisa sobre isso. E agora eu quero te levar a Apocalipse 11. Ele abre Apocalipse 11 falando assim: então foi-me entregue um caniço, semelhante a uma vara de medir. E também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são oliveira cultivada. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Versículo 3. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras. Oh, irmão, a palavra se explica. A palavra se explica. O anjo falou para Zacarias: o que são essas duas oliveiras? São duas testemunhas. O apóstolo Paulo nos socorre. Vocês sabiam que tem dois tipos de oliveiras? Tem a oliveira que foi cultivada, que é o povo judeu. E tem as outras nações, que também se tornam essa oliveira. E aí em Apocalipse, João recebe de novo uma revelação.
e vai explicar para todo mundo. O que é que acontece nesse dia? Você vai medir. Então ali vai ter a oliveira cultivada. Agora do pátio externo nem meça, meu irmão, porque você não vai conseguir medir. É muita oliveira brava junta, tudo adorando ao Senhor. E João, tá, eu estou vendo, mas o que isso significa? Aí o anjo pega e ainda revela. São 2 oliveiras, são 2 testemunhas. Você pegou a ligação aí? É Israel, é o povo escolhido por Deus para testemunhar como esse Deus é maravilhoso. E a outra oliveira são a outra testemunha, as nações, que também testemunham como esse Deus é maravilhoso. E isso é propósito. Propósito de vida. Tinha um jogo da seleção brasileira na Copa de 2006, que fizeram uma camisa especial para o Brasil. Os jogadores iam usar aquela camisa durante a Copa inteira. E aí na gola da Copa fizeram uma inscrição. Nascido para jogar futebol. Teve um jogador que vestiu essa camisa, jogou a Copa. O Adriano, imperador. Olha só o propósito de vida. Nascido para jogar futebol. Foi a última Copa que ele jogou futebol. Porque dali, meu amigo, ele foi se juntar com os amigos de infância. Nunca mais jogou futebol que preste na vida. Cadê o propósito? Nascido para quê? Eu tenho certeza. O povo de Israel é um povo nascido para testemunhar que ele é povo de Deus. Você tem alguma dúvida disso? É um povo que arrisca o próprio pescoço, mas não nega que ele é. Você é povo de quê? Eu sou judeu. E judeu é o quê? Esse povo. O povo que nasceu... Obrigado, Lucília. É o povo que nasceu para testemunhar como Deus escolhe um povo. Esse povo, ele testemunha até debaixo d'água. Esteja em conflito ou não, ele testemunha. Esteja aprisionado, perseguido, quase pisado para acabar de existir. Por 18 vezes tentaram destruir Jerusalém. E ainda hoje esse povo se reúne lá e diz: eu sou povo de Deus. Me diga se isso não é histórico de quem nasceu para um propósito. Propósito de testemunhar. Isso é. E o que é que essa palavra de Deus hoje está nos chamando? Está nos chamando, irmão, para a gente não sentir vergonha. Está na hora da gente testemunhar. Será que nós temos esse mesmo ímpeto? Porque a palavra diz, serão 2 testemunhas. São essas 2 oliveiras. Os 2 ramos significam isso. Os 2 irão testemunhar. Será que arriscaremos o nosso próprio pescoço para testemunhar como Deus é o Deus de um povo? É também o nosso Deus? A oliveira cultivada, ela não tem medo. Ela está lá em pé até hoje. A oliveira brava, você também é capaz disso? Você também faz isso? Você também testemunha até debaixo d'água? Até contra convenções, até contra os inimigos, até quando não cabe, você testemunha? Eu também sou povo de Deus. Isso me toca muito essa semana, porque é uma combinação de 2 oliveiras que se tornam uma só, as 2 testemunhas. É isso que Apocalipse revela, naquele dia será isso. O versículo 4 que a gente leu, essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. 2 testemunhas firmes. São as 2 oliveiras que não arredam o pé do seu testemunho. Hoje nós temos aqui uma chave para tomar na nossa mão. Qual é o nosso propósito? Porque Deus parece que faz um paralelo, Ele coloca um do lado do outro, e quando eu vejo essa comparação, chega a me dar vergonha, porque você bota a oliveira cultivada de pé e diz, olha o que esse povo já passou, e me diz se ele teme ser testemunha, porque qualquer discussão que tem em Israel, só funciona se tiver a palavra de Deus no meio, porque na palavra de Deus tem o tratado da existência do povo. Nas escolas, quando se vai estudar a história daquele povo,
Tem que se falar da palavra. É que nem as minhas filhas vão para a escola, a história do Brasil. Aí tem que falar da história do Brasil. Quando se abre o livro de história de Israel, é a Bíblia. Então me diz se esse povo está testemunhando ou não. E agora coloca a outra oliveira do lado, a oliveira brava. Me diz, oliveira brava, tu está testemunhando o quê? O que é que tu está dizendo como povo de Deus aonde você vai? Seja risco de vida, risco de morte. O que é que você está dizendo quando vai testemunhar? Quando botam as duas oliveiras para testemunhar. A profecia de Apocalipse, a revelação, diz que os dois estarão firmes diante de Deus. Então me mostra uma pessoa firme diante de Deus. Eu te mostro uma pessoa que está ali posta como oliveira, ao lado de Israel, dizendo, eu também testemunho a favor desse Deus. Eu também tenho um testemunho para contar. Recebi um testemunho tão lindo de uma mãe. Chegou para a gente, para mim, para a Tusa. Eu tenho um testemunho a contar, eu quero compartilhar com vocês. Meu filho aceitou Jesus. Não foi? Ele foi para um encontro de uma outra igreja, que não é a minha igreja, mas ele foi para o encontro. Eu sabia que encontro era, né? Ele foi para o encontro, e nesse encontro ele voltou mudado. Aí ela disse, então ele já sabe até o que é aliança. E ela disse, sim, ele já chegou com esse discurso. Eu tenho que me casar. Não dá para viver assim. Tem que viver casado. Já veio mudando a mentalidade. Já veio com um testemunho assim implantado. Tenho minha mulher, tenho meu filho, serei casado. Já com testemunho. Testemunho, gente. Testemunho. As pessoas olham para a gente e questionam. É crente mesmo? Então está ferindo testemunho. Mas quando olha já diz, é crente. É testemunho. É a oliveira que vai dar o fruto. Aí parece, mas não é. Mas é isso mesmo que Deus disse. A oliveira brava, tu vai se tornar como se fosse uma só. A oliveira cultivada. A oliveira desejada. Vai estar lá no pátio adorando. Eu vou estar lá no pátio adorando, irmão. Você vai estar também. Quando chegar a visão de Apocalipse, vai estar todo mundo junto. Porque foi assim que João viu a revelação. Revelou o meu futuro, revelou o teu também. Nós seremos essa oliveira do testemunho, em nome de Jesus. Eu quero